Há 15 anos eu tentei viver única e exclusivamente da internet. Será que eu consegui? Bom, sim e não. Olá, bem-vindos ao meu novo canal. Meu nome é Natália Becatini. Se você não me conhece, eu produzo conteúdo de viagem há 15 anos e bem recentemente eu resolvi criar esse novo canal aqui para compartilhar também um pouquinho do meu conhecimento sobre o mercado de conteúdo na internet, como fazer, as formas que você tem de realmente transformar isso numa profissão, de viver disso, de ganhar dinheiro, de monetizar, né, seu conteúdo, e também sobre como conquistar uma audiência, criar uma comunidade que vai gostar de você, vai ser os seus fãs lá, número 1, compartilhar as coisas que você faz e criar uma relação autêntica e real com essas pessoas, através da sua mensagem, daquilo que você tem a dizer. E esse vídeo é uma conversa muito sincera sobre o meu momento atual dentro dessa profissão de criação de conteúdo e também sobre fracassos. Mas afinal, né, gente, o que é fracasso? Essa palavrinha que todo mundo teme tanto. Se você tivesse me feito essa pergunta, Nath, você conseguiu viver 100% do conteúdo na internet há alguns anos? Eu teria te respondido com toda certeza que sim, né? Eu comecei a produzir conteúdo na internet em 2011. Eu já tinha tido umas outras experiências, mas coisa muito amadora que não foi pra frente. Mas assim, que eu peguei pra valer de verdade foi em 2011, com a criação do meu blog de viagem, o 360 Meridianos. Pra quem não sabe essa história, eu já contei em outros vídeos, mas vou repetir ela aqui. O 360 é um blog que eu criei assim que eu terminei minha faculdade de jornalismo. Eu fui fazer um intercâmbio, né, com 2 amigos, né, de faculdade, 2 colegas. Nesse intercâmbio se tornou uma volta ao mundo, uma viagem de quase 1 ano. E pra contar um pouquinho dessa história, nós criamos o 360 juntos. Então eles são meus sócios até hoje no blog. A gente voltou pro Brasil em 2012. Em 2013 eu morava em São Paulo. Eu trabalhava numa redação, né, de jornalismo mesmo lá numa empresa com muitas revistas aí, eu não vou citar nomes. Aconteceu nesse momento que hoje a gente chama de layoff, né? Naquela época a gente chamava de passaralho, né? Um jargão bem jornalístico aí, quem for da área vai saber do que eu tô falando. E eles cortaram várias redações, inclusive que eu trabalhava, ficou só com uma pessoa e todo mundo foi mandado embora. Eu caí nessa e aí nesse momento eu resolvi que eu não ia procurar emprego, eu ia tentar viver exclusivamente do blog, porque ele já dava sinais, né, de que tipo, já tinha construído uma comunidade, tinha pessoas que gostavam muito da gente, que acompanhavam a gente lá e na página do Facebook, que era o que a gente tinha de rede social forte nessa época. Então a gente via que tinha um potencial ali, a gente começou a aprender sobre SEO, sobre monetização, sobre programa de afiliados, então nós começamos a implementar isso no blog. Isso rapidamente começou a nos dar um retorno financeiro e eu resolvi que eu não ia procurar um emprego para poder me dedicar mais a isso, né? Então nessa época eu acabei pegando alguns freelas para complementar minha renda, porque o que eu ganhava do blog ainda era muito pouco, mas ali por volta de início de 2014, eu estava vivendo exclusivamente do 360. Então, a partir do momento que eu criei, né? Porque quando a gente criou, a gente estava viajando, a gente não ligava muito, não achava que ganhar dinheiro era uma possibilidade, a gente foi ver, mas quando a gente voltou ao Brasil, então foi questão de 1 ano, né, entre que a gente começou a trabalhar para profissionalizar o blog, para tornar ele realmente uma empresa, um trabalho, sociedade, né, de verdade. Demorou 1 ano para eu conseguir tirar uma renda compatível com o salário de jornalismo, que era a minha base, né, o que eu comparava assim, se eu arrumar um emprego eu vou ganhar tanto, então eu quero tirar pelo menos isso. Na época eu lembro que era cerca de R$2.500, o que era um salário bom 10 anos atrás, assim, não era um salário excelente, era um salário de categoria de entrada no jornalismo em São Paulo, né, mas era um salário bom, compatível com o que os meus colegas de faculdade estavam ganhando na área também. Então o que me motivou muito a seguir esse caminho foi, depois de ter experimentado trabalhar para uma redação grande, que era um grande sonho para mim, né, eu fui e foi meio que um balde de água fria, né, para mim, porque na verdade eu não gostei muito do trabalho, eu achei pouco desafiador. Eu acho que eu dei um pouco de azar também, porque a empresa estava nesse momento de reestruturação, então eu fui contratada e aí eu fiquei meio sem ter muito o que fazer, porque logo já cortaram meu cargo, assim, sabe? Então foi um trabalho estranho, eu diria, assim, não tinha muita supervisão, eu tinha que basicamente subir conteúdos no site, então eu também não produzia muito, sabe? Eu basicamente copiava e colava o dia inteiro e não tinha sido, assim, na época eu pensava que não tinha sido muito para isso que eu tinha feito uma faculdade de 4 anos de jornalismo. Eu queria realmente ir atrás de histórias, contar histórias, viver histórias, conversar com pessoas, descobrir coisas, aprender coisas novas e poder contar isso, né, em diversos formatos, em escrita, em vídeo, etc. E eu não consegui isso dentro de uma redação tradicional, mas eu já conseguia muito fazer isso dentro do meu blog. Era justamente o que eu fazia, então eu sentia muito mais prazer, muito mais satisfação escrevendo para o meu blog nessa época, além de ter completa liberdade editorial também para falar sobre o que eu quisesse, poder ser criativa quanto que eu quisesse, eu me sentia mais realizada
com o trabalho que eu fazia no 360. Então foi por isso que eu resolvi investir nisso. Esse foi um dos fatores. O segundo fator foi que nessa época também eu entrei em contato com o conceito de nomadismo digital, que ainda era muito pouco difundido no Brasil, assim, ninguém nem sabia o que era. Eu comecei a ler uns blogs gringos e aí eu vi que as pessoas trabalhavam de várias partes do mundo enquanto viajavam, e eu tinha acabado de voltar de uma viagem, eu estava completamente apaixonada pelo universo das viagens, eu não queria parar, eu voltei pensando, como que eu vou fazer para eu viajar mais? E aí poder ter, né, transformar o 360 em um trabalho que cobrisse os custos do meu estilo de vida, que conseguisse bancar também pelas minhas viagens, foi o caminho que eu vislumbrei naquela época, de conseguir transformar, né, esse grande sonho em realidade. E deu muito certo, né? Naquela época eu acho que talvez fosse o único caminho, inclusive, porque isso foi anos pré-pandemia, né? Anos antes da pandemia. Então essa questão de trabalho remoto era, tipo assim, super mal vista. Inclusive no início, né, que eu comecei a pegar uns clientes para fazer uns freelas, eu evitava falar que eu viajava. E aí eu só fiquei muito à vontade de falar que eu fazia isso quando eu fiquei só com 360 mesmo. Porque aí era até uma forma também de eu ter mais assuntos pra falar no blog, porque eu viajava constantemente. Além disso, vendia também uma marca legal, né, de uma pessoa que vive viajando e tudo mais. Então, esses foram meus dois grandes motivadores pra eu investir nessa carreira de criadora de conteúdo lá atrás. A gente tá falando aí de mais de 10 anos, né? A internet mudou muito e também mudou o que eu achava que seria a minha versão de sucesso, né? Na minha cabeça, lá atrás, eu tinha alguns objetivos. O primeiro era conseguir chegar num patamar de renda que eu conseguisse bancar meu estilo de vida, né, e seguir viajando, e além de todos os outros gastos que eu pudesse ter, né, conforto e tal. E o segundo era, tipo, eu achava que ser sucesso era ser muito famoso na internet. Então, sempre estava trabalhando para ser mais e mais conhecido, produzir mais views, mas na época, né, era muito a métrica que a gente usava bastante, era o page view. A grande plataforma de produção de conteúdo naquele momento era o blog. Então, assim, a gente tinha blogs gigantescos com mais de 1 milhão de page views mensais. Quem foi dessa época aí vai se lembrar muito bem. O Instagram era um bebezinho, assim, não era... Tava começando a ficar mais popular. Pra vocês terem ideia, quando eu criei a conta do Instagram do blog, ele não tinha nem Instagram pra Android, era só pra iPhone. Então, assim, ainda não era uma coisa que todo mundo tinha acesso, sabe? Assim, então ele tava começando ali em 2013, 2014 a ficar um pouco mais relevante, mas ainda muito longe de ser esse monstro enorme que ele é hoje. Então, isso que era sucesso pra mim, né? Ser uma blogueira famosa, assim como tantas outras blogueiras dessa era que a gente conheceu aí. Era isso que eu queria. Ter muitas page views, ser muito acessada, ser chamada pra eventos e tal. E de certa forma, gente, eu acho que eu nunca... Não, óbvio, eu nunca fui, tipo, super famosa na internet, mas o 360 alcançou um patamar de relevância dentro do nicho de viagem, que a gente era bastante conhecido entre as pessoas desse nicho, as pessoas que acompanhavam esse nicho. A gente conseguiu atingir nossas métricas pessoais de sucesso, se você parar pra pensar dessa forma. A gente foi chamado para eventos, fizemos publi editorial, fizemos campanhas com marcas grandes, tipo a Sony, American Airlines, a gente foi chamado para entrevistas, para programas de TV, enfim, vivemos essa vida do influenciador ali no início dos anos 2010, metade dos anos 2010. Eu tava vivendo assim meu grande sonho, foi um momento que eu me senti muito feliz, muito realizada com as minhas escolhas, com o meu sucesso. Mas na internet as coisas são muito instáveis e hoje eu já não me sinto tão feliz, tão realizada e tão bem sucedida como eu já me senti um dia. Os blogs, com o passar do tempo, os blogs foram mais e mais perdendo relevância e o foco se voltou muito para as redes sociais. Embora isso tenha acontecido e a gente tenha visto isso acontecer, até mais ou menos o ano passado, a gente não sofreu tanto com isso. Por quê? Porque dentro do nicho da viagem é um nicho com muitas buscas no Google, porque quando as pessoas vão planejar as viagens, elas digitam lá, o que fazer em tal lugar, elas acabavam continuando caindo no 360. Assim, eu acho que a gente ainda tem uma marca que é conhecida por causa do nosso histórico, mas a gente deixou de ser tão acessado pelas pessoas, tipo, o site do 360 deixou de ser tão acessado pelas pessoas, elas pararam de digitar lá 360meridianos.com quando elas queriam ler qualquer coisa, porque a gente tinha um foco muito grande nisso, assim, escrever textos para quem vai planejar suas viagens, sim. A gente dava dicas práticas para as pessoas, mas a gente também queria construir uma comunidade que as pessoas entrassem no blog para ler a gente. Então a gente publicava muita crônica, textos com reflexões de viagem, e isso na época do auge dos blogs foi o máximo. Teve muito sucesso nisso, como eu já falei, mas aí o lugar onde as pessoas procuravam esse tipo de conteúdo na internet mudou. E como a gente era marinheiro de primeira viagem, né, a gente tem que aprender com os nossos erros. Eu tenho um vídeo que eu falo de erros que eu cometi na minha carreira como criadora de conteúdo, que é o último publicado, eu coloquei aqui pra vocês. Mas a gente viu essa maré mudando de longe, mas resistiu, porque a gente não queria mudar uma fórmula que tinha funcionado tão bem pra gente. A gente ficou preso naquilo de insistir que a gente queria que o blog tivesse textos relevantes pras pessoas, mesmo elas não entrando mais diretamente neles na maior parte das vezes, e também a gente tendo
perdido, né, depois de mais um tempo ainda, passou mais alguns anos, perdido também o tráfego do Facebook. Porque enquanto o Facebook, as páginas do Facebook eram muito fortes, a gente conseguia escrever um texto e ainda que a pessoa não entrasse no blog para ler, se a gente publicasse esse texto na página do Facebook, as pessoas clicavam no link e iam ler. O Facebook ajudou muito a gente a se manter um pouco nessa lógica durante muito tempo, mas aí depois que o Facebook foi caindo um pouco de relevância, principalmente entre o nosso público, né, porque eu sei que ele ainda é forte entre o público mais velho e tal, mas não é tanto o público que acompanha a gente. Pra gente, a gente nem posta mais a nossa página do Facebook hoje em dia, e a gente perdeu essa fonte de tráfego. Mas apesar disso ainda, a gente resistiu ainda um pouco às redes sociais, olha lá, insistindo no erro, tá vendo? Porque a gente ainda tinha muito tráfego do Google com nossos textos de ajuda. E no fim das contas, isso aí era o que pagava nossas contas. Era o que dava dinheiro pra gente. O outro dava prestígio, dava marca, gerava uma comunidade, mas o que pagava as contas eram os afiliados. Então, né, em algum momento, a gente fazendo cada vez menos esses textos legais, né, que a gente chamava internamente, de textos legais e textos chatos, de dicas, assim, de guias de viagem, que são textos mais técnicos, mais diretos ao ponto, assim, permite menos criatividade. Por isso a gente chamava de chatos, mas não são chatos, né? Se vocês precisarem de guias, vai lá no 360, tem muito texto legal pra ajudar você a planejar a sua viagem. A gente foi tirando o foco desses textos, dessas crônicas, dessas reportagens especiais e focando cada vez mais no SEO, que era o que estava funcionando naquele momento. Aí aquela satisfação que eu tinha de escrever pro 360, que foi um dos motivadores que me fez me dedicar a ele lá atrás, caiu um pouco, porque embora, tipo, pra mim não seja, nossa, que trabalho horrível escrever esses guias de viagem, também não é o tipo de coisa que me dá mais prazer, entendeu? Escrever texto pra SEO é um trabalho técnico, é um trabalho necessário, é um trabalho importante, é um trabalho que dá resultado. E como qualquer adulto de uma profissão, eu tenho esse tipo de tarefa e eu preciso fazer. Só que aquilo que me dava, sabe, que fazia meu olho brilhar, que eu amava fazer, não era isso. Era compartilhar minhas crônicas, minhas reportagens de viagem, e isso tava perdendo cada vez mais espaço no 360. E aí, focando muito, né, em aumentar nossa renda, em ganhar mais dinheiro, porque, né, todo mundo acompanhou aí como foram os últimos anos, que loucura foi, o custo de vida aumentou, o dólar aumentou muito com relação ao que era quando eu comecei a viajar, então viajar ficou mais caro, né, assim, isso eu tô falando ainda antes da pandemia, tá, gente, porque depois, nossa senhora, o que virou esse mundo depois? Eu não sei nem explicar, também não sei o que vai ser daqui pra frente, mas enfim. Aí eu tô falando ali até de um momento até mais ou menos entre 2015 e 2019, esse período que eu tô falando, 2015, 2016 até 2019. A gente continuou focando muito nisso, a gente não escrevia os textos que a gente gostava, mas eles começaram a ter um foco menor dentro do blog, e a gente conseguiu se manter, a gente fez uma mudança de layout muito errada e caiu a métrica, mas a gente conseguiu ainda tirar uma grana legal, uma grana compatível com a nossa profissão, então nós estamos seguindo desse jeito. E até esse momento, até 2019, ainda ignorando muito as redes sociais, que foi um grande erro. Por quê? Porque nesse momento já estava com foco mais em vídeo, sabe? Assim, era aquela época blogueira do Instagram, durante parte desse momento, e aí ele, pro final desse período, começou a migrar um pouco também pro foco de vídeo, e aí a gente não queria mexer com vídeo, porque a gente não era tão bom, a gente já fazia os vídeos, ficava ruim, aí não sei falar pra câmera, meu negócio é escrever, eu gosto de escrever, eu sou escritora, eu sou jornalista, e não sei, sabe? Uma pirraça, gente, assim. Hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, quanto tempo eu perdi lutando contra a maré, sabe? Vendo que, tipo, ai, tá vindo, as coisas estão mudando, as tendências estão mudando, a forma como as pessoas consomem conteúdo tá mudando. E eu resolvi, tipo, bater o pé igual um burro empacado e ficar lá fazendo as coisas do jeito que eu queria fazer e não do jeito que provavelmente ia ter me levado mais longe. E eu me arrependo muito, porque acho que eu perdi muito dinheiro e muita projeção também por causa dessa teimosia. Mas enfim, a gente só aprende errando também. Hoje eu mudei muito minha forma de pensar. Eu estou muito mais atenta a esses sinais, eu tenho que me adaptar. É tomando, né, naquele lugar que a gente aprende. No fim das contas, nada como a vida pra te passar uma rasteira pra você aprender e amadurecer e se tornar uma pessoa melhor. Enfim, depois de 2019 veio a pandemia, as viagens pararam por 2 anos, foi um caos, mas eu sabia que era um fracasso passageiro. Eu acho que nem posso chamar de fracasso aqui, porque não era uma coisa que estava acontecendo comigo especificamente, nem com 360 especificamente. Era uma conjuntura global em que todo mundo estava sofrendo junto, e algumas pessoas, né, além de sofrerem o trauma coletivo que foi a própria pandemia, a própria doença, as próprias mortes, algumas pessoas sofreram também prejuízos financeiros, sofreram com negócios que fecharam, enfim, todo mundo sabe dessa história, e o mercado de turismo foi um dos mais atingidos. Logo, eu que estava inserida nesse mercado de turismo também fui muito atingida financeiramente. Mas naquele momento, a única coisa que eu pensei, depois que passou o surto total do início da pandemia, é que se eu segurar a barra até isso passar, porque isso vai passar algum dia, não vai ter como, as viagens vão voltar, as pessoas vão voltar a viajar, vai ter uma demanda represada, em que as pessoas estão loucas pra viajar e vão, sabe, sair viajando igual doida quando liberarem as fronteiras, eu posso segurar a barra aqui agora, começar a pegar uns outros trabalhos e outras coisas pra, né, ganhar uma graninha extra e esperar passar. E foi isso que a gente fez.
né? A gente conseguiu manter aí 360 em 2020 só com o caixa que a gente tinha guardado, pagando um salário de R$ 4.000 para cada sócio e mantendo o salário da colaboradora que a gente tinha na época. A gente tinha um caixa muito, muito bom, porque os anos anteriores, por causa desse nosso foco em ganhar dinheiro, tinham sido muito bons pra gente financeiramente. Embora a gente tenha perdido um pouco de projeção, a gente ganhou muito bem financeiramente e a gente guardava grande parte desse dinheiro. A gente não aumentou tanto o nosso Prolabore, o que, olhando em retrospecto, foi, tipo assim, o que nos salvou, porque quando veio a pandemia a gente conseguiu ficar 2020 inteiro se mantendo com esse caixa. Não tava entrando dinheiro, então a gente precisou dispor de todo esse dinheiro. Quando veio 2021, veio o baque da segunda onda, a gente não tinha mais grana guardada, assim, e aí a gente conseguiu, com um projeto de conteúdo privativo, que a gente mandava livros para os nossos apoiadores, fazia encontros semanais e tal, mais uma entradinha de dinheiro ali, outra ali que a gente conseguiu arrumar, a gente conseguia pelo menos manter os custos do 360, tipo, no 0 a 0, a gente não tirava dinheiro pra gente, nada, zero. Então eu comecei a fazer uns freelas, me movimentar pra pegar outras coisas, assim, e foi assim que eu sobrevivi a 2021. Quando foi 2022 e 2023, tudo voltou, e gente, 2023 foi incrível. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na internet que eu ganhei em 2023. Nossa, tava ótimo, principalmente ali do segundo semestre até mais ou menos o primeiro semestre de 2024, tava tudo ótimo, assim, não podia reclamar. Eu falei, agora vai, perfeito. E aí, nesse momento, a gente já produzia pro Instagram, só que daquele jeito, né? Tipo assim, não era a nossa prioridade. A gente começou a postar Reels semanalmente, 3 Reels por semana. A nossa conta começou a crescer, a gente começou a movimentar. A gente nunca parou por completo, mas era uma coisa que a gente não dava muita atenção, sabe? E aí, a gente já tava movimentando ali e tal. Falamos assim, agora que o blog tá bem, vamos dar um foco no Instagram, porque a gente sabe que é uma coisa importante e a gente nunca fez. Vamos fazer. Começamos a fazer, começamos a crescer, recebemos propostas de publi também no Instagram, quando veio a metade de 2024. E o que aconteceu ali me trouxe para um momento nada legal, emocional, financeiro, enfim, de tudo que eu tô agora. Além da inteligência artificial ter começado aí, né, no início de 2024, assim, tomar o mundo, né, dominar o mundo completamente, a gente começou a ter medo disso nos resultados de busca, porque agora as buscas do Google iam ser todas respondidas, né, na página e a gente não ia receber visita, e a gente monetiza dessa forma, né, com venda de afiliados para nossa audiência. Isso é um problema, tá, gente, que eu nem sei a dimensão dele ainda, acho que ninguém sabe muito bem, por isso que eu não vou tratar muito dele aqui. Não foi esse o meu grande problema em 2024. Foi só um desafio que começou a surgir, que talvez agora, né, em 2025, está se tornando um pouco maior. Agora sim eu já consigo ver com mais clareza as consequências disso. Mas o que realmente me passou rasteira em 2024 foi uma mudança de algoritmo brutal do Google que ninguém entendeu até agora. O Google, com essa coisa, não sei, é mais ou menos paralelamente a essa competição com a OpenAI, com a Gemini, uso de inteligência artificial pelo Bing, a Microsoft, etc. O Google mudou o algoritmo dele no resultado orgânico também. Então, além dele estar dando resposta para as pessoas, né, na tela ali com o Gemini, com a inteligência artificial dele lá, ele ainda mudou o algoritmo dos links mesmo que ele coloca embaixo dessas respostas. E aí, ninguém entendeu direito, porque ele fala que ele tá priorizando a autoridade de quem escreveu o texto, né? Então, se você tem muita autoridade naquele assunto, você tem mais chance de aparecer em primeiro lugar. Só que na prática, não foi isso que a gente viu. Porque o que a gente viu foi que, tipo assim, todo mundo que era site independente especializado no assunto sumiu dos resultados de busca. E o que veio no lugar é site corporativo que foi escrito, tipo assim, por gente que contratou a agência de redator, SEO e botou lá, entendeu? Por exemplo, questão de autoridade, modéstia à parte, eu tenho muita autoridade na internet, assim, para falar sobre viagem. Eu sou entrevistada em diversos veículos, já apareci em artigo acadêmico, eu já apareci dando entrevista pra TV. Se você buscar Natália Becatini no Google, você vai ver um monte de fontes que me citam como especialista em viagem. Então, assim, autoridade no tema não é um problema pra minha marca, pro 360 Meridianos e pra mim, pessoalmente, como autora do blog. Então, teoricamente, essa mudança deveria ter sido vantajosa pra mim, mas o que eu vi é que o Google, tipo, tirou o 360 e todos os outros blogs que eu conheço dos resultados de busca. O que aparece agora são artigos genéricos escritos por redatores de agência para blogs corporativos de grandes empresas, de marcas, né, de empresa de seguro, de passagem aérea, de buscadores, etc. Então, assim, nós perdemos 80% da nossa audiência do dia pra noite e, junto com a audiência, 80% do nosso faturamento. E, paralelamente a isso, a gente tem o Instagram, mas ainda assim, como a gente perdeu muito tempo pra investir no Instagram, eu sinto que a gente tá muito atrás. E aí a gente já conseguiu crescer bastante lá desde que a gente começou a dar mais atenção. Mas ainda assim, poderia dizer que, tipo assim, o Instagram tá muito longe de substituir financeiramente, em termos de trabalho, de sucesso, que é
acertado mesmo o formato que funciona, sabe? De ter criado ali um projeto que, enfim, tinha nossa essência, que encantava as pessoas. Eu acho que nosso Instagram é muito aquém do que o blog foi um dia. Então a gente ainda tá trabalhando nele pra ele talvez, né, se tornar mais e mais relevante, a gente ter uma entrega melhor e melhor a cada dia. Mas eu não sinto honestamente que ele é o 360, sabe? E aí, né, de quem já achou que tava na crista da onda, assim, vivendo o sonho, eu hoje em dia tenho uma sensação de fracasso, de impotência, de não sei o que fazer pra salvar meu projeto, porque meu problema, de novo, não é comigo, é uma coisa muito maior que eu, mas agora, em vez de ser uma pandemia, é uma big tech, né, que ninguém entendeu até agora. Se você procurar outros blogueiros de outros nichos, inclusive, que já falaram sobre isso, todos eles estão com a mesma sensação de impotência, porque nós somos muito pequenos diante desse gigante. E aí, ontem, eu tive uma crise de choro, de tipo, não sei o que eu vou fazer e tal. Eu ter criado esse canal aqui pra compartilhar essas coisas com vocês já é um passo que eu tô dando, né, pra tentar me reinventar na internet mesmo. Só que eu preciso fazer isso pra ontem. O faturamento do blog já caiu 80% e com isso a minha renda também. Então eu tenho conta pra pagar, eu tenho compromissos que eu fiz, né, com dinheiro, enfim, tem meu estilo de vida, coisas que eu não gostaria de abrir mão, não quero parar de viajar, sabe? Assim, eu ficaria muito infeliz se eu tivesse que fazer isso. Então eu tenho também, ao mesmo tempo que eu sei, eu já tô dando passos, entendeu? Eu tô fazendo algumas coisas já pra me recuperar disso, tanto no nicho das viagens, como começar a explorar outros nichos como esse daqui. O trabalho do criador de conteúdo na internet, ele exerce uma pressão constante da gente se renovar e prestar atenção e mudar o que tá fazendo. Tipo, isso é uma ratoeira e uma hora parece que te engole, sabe? Assim, e tem hora que, tipo, você tá olhando por uma onda ali que tá vindo, sabe? Igual eu tava olhando pra inteligência artificial, eu vi aquilo acontecer, eu já tava pesquisando, lendo bastante a respeito pra saber o que eu teria que me adaptar, quando de repente veio, eu tô olhando pra essa onda daqui e veio uma aqui de trás e me engoliu. Assim, uma coisa que ninguém tava esperando, e foi muito mais grave do que o que eu achei que ia ser grave, que era a inteligência artificial. E simplesmente fui engolida, tomei um capote e fui acordar na praia inconsciente, afogada. Mas eu acho que o que eu queria tirar, né, de toda essa conversa aqui, desse desabafo, na verdade, se eu pudesse deixar, sei lá, uma mensagem positiva pra vocês sobre isso, e pra mim também, porque eu tô precisando. Eu acho que o que a gente considera sucesso pode mudar muito ao longo dessa, né, jornada como criador de conteúdo, ao longo dessa caminhada, que os desafios que a gente vai enfrentar também mudam a toda hora. Não diria que nem só nessa carreira, mas em qualquer carreira, em qualquer história de vida, tipo, a gente nunca vai estar numa linha reta, sabe? As coisas, elas podem estar indo muito bem de uma vez e depois elas podem deixar de ir bem por uma série de fatores que muitas vezes nem estão no seu alcance, assim, não é nada que você fez de errado. Algumas vezes né? É importante a gente aprender com os nossos erros também, mas que muitas vezes você se sentir bem-sucedido ou fracassado, né? Você ser bem-sucedido em algum projeto ou achar que você falhou naquilo ali, às vezes são circunstâncias que estão além do seu controle, não tão diretamente relacionadas com as decisões que você tomou, com as ações que você teve, enfim. Que da mesma forma que como de repente você estava muito bem no momento e depois você tá mal, pode também se reerguer a partir daquilo, sabe? Encontrar outros caminhos, outras formas de fazer. Eu acho que o jogo da internet um jogo de persistência, assim. E o que é muito cruel, de certa forma, porque nem todo mundo tem a possibilidade de tentar tanto por tanto tempo. Eu me considero uma pessoa com muitos privilégios, porque embora eu não seja de uma família rica, eu sou de uma família de classe média normal, assim, que me apoia, né? Me apoiou lá atrás, quando eu era bem novinha, assim. Nunca foi um problema pra eles eu ter buscado esse caminho, assim, né? Minha mãe sempre me apoiou, meu pai sempre me apoiou. Eu não tenho ninguém que dependa de mim, eu não tenho filhos, não pretendo ter. Eu tive a oportunidade de poder me dedicar a isso integralmente desde muito cedo, e isso eu acho que foi essencial pra eu ter crescido lá atrás, pra eu ter construído o que eu construí, porque eu tinha tempo pra isso, assim. Então acho que o tempo é um grande privilégio, né? E hoje eu também sigo tendo esse tempo porque eu não tenho um trabalho full time, né? No momento, minha vida financeira não está nos melhores dias, mas ainda assim eu ganho uma graninha com outros projetos que eu tenho, eu pego freelas e tal, e assim eu vou levando. Então eu tenho tempo também pra me reorganizar, mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? Tem gente que precisa das coisas pra ontem, e a internet é um jogo de persistência, assim. Então é muito mais difícil pra essas pessoas, porque elas provavelmente vão ter que trabalhar à noite depois do horário, ter dupla jornada e conciliar isso com várias outras atividades até a coisa funcionar. Mas apesar desse problema, a internet, por ser um jogo de persistência, você não tá fora dele nunca. Porque se você continuar tentando, insistindo e mudando a forma de se fazer, você vai conseguir se reerguer. E vai conseguir aprender o que você precisa aprender, porque é um jogo de longo prazo. Então você tem tempo pra isso também, entendeu? Não é uma coisa que você precisa dar certo amanhã. E se você vier com essa mentalidade, eu preciso dar certo amanhã, provavelmente não vai dar certo. Porque leva tempo, mas o tempo também pode ser nosso amigo. Acho que é isso que eu tô tentando dizer. Você pode usar esse tempo a seu favor, porque você pode parar, respirar, estudar, se reorganizar, planejar e continuar fazendo, sabe? E é isso, acho que fracassos, coisas que não dão certo, esses obstáculos no meio do caminho, né? Essas pedras no sapato que aparecem de vez em quando, elas não são um fim.
de nada. Elas são parte de um ciclo da internet, né? Eu acho que aqui tem muito disso. Tem muita gente que estoura e depois some, depois aparece em outro projeto, tá fazendo outra coisa, entendeu? Vai empreender de uma outra forma. É tudo parte do processo, eu acho mesmo. Há muito tempo atrás, uma pessoa me perguntou: mas você vai querer continuar fazendo a mesma coisa que você faz hoje pro resto da sua vida? Tipo, você nunca vai mudar a forma como você trabalha, tipo, a tarefa que você tá fazendo? Você, por exemplo, na época eu escrevia texto pro blog, era basicamente esse meu trabalho, era escrever pro 360 Meridianos. Eu pensei, não, mas você vai querer escrever posts pro 360 Meridianos o resto da vida? E na época eu pensei, sim, porque não, eu amo fazer isso, nossa, eu tô muito feliz fazendo. Mas hoje eu vejo que, tipo assim, é meio limitador também você ficar preso numa coisa só. E se essa coisa não se transformar sozinha, talvez a própria internet vai tratar de tirar ela de jogo em algum momento, porque é um movimento muito dinâmico, sabe? Eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi. E hoje eu já penso diferente, porque desde, né, da pandemia que eu tive que, como eu disse, buscar fazer outros freelas, encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro que não era com afiliado de viagem. Eu comecei a fazer outras coisas desde aquele momento, né? Eu criei meu canal YouTube, o outro canal, que é meu canal de viagem, nessa época. Então eu comecei a trabalhar com vídeo ali, que era uma coisa que eu resisti tanto a fazer lá atrás, assim, eu falei, não quero canal no YouTube, não quero trabalhar com vídeo, não gosto de falar pra câmera. E hoje em dia, das coisas que eu faço que eu mais gosto. Eu amo fazer meus vlogs de viagem nesse outro canal, inclusive convido vocês a me seguir por lá também. Assim, é meu grande xodozinho hoje em dia de projeto. Aqueles textos que eu gostava de escrever pro 360, eles não cabem mais no blog, esse não é o lugar deles, mas eles cabem em outros espaços. Alguns deles eu transformo em Reels, pro Instagram, outros, quando eu quero escrever coisas novas, eu mando na minha newsletter, os textos que a gente gostava de fazer, elas estão na nossa newsletter, no nosso Substack hoje, assim. Então dá pra continuar fazendo aquilo, mas a gente realmente precisa se reinventar pra não ser engolido pela internet outra vez, né? E um lado positivo de todo esse tsunami que passou na minha vida, né, como criadora de conteúdo, é que eu aprendi também a me reconectar com a minha essência, né? Aquela coisa de escrever só guia de viagem pra faturar afiliado tava me saturando um pouco no fim das contas. E com esses outros projetos, encontrando esses outros lugares, ampliando essa minha presença online, eu encontrei outros espaços onde eu poderia falar de uma forma que era mais eu, do que eu mais gostava, ser mais eu mesma na internet e não simplesmente produzir conteúdo para um robô de busca do Google, que no final das contas, né, acaba não sendo tão autêntico, tão divertido, tão passional, assim, como se costumava ser o conteúdo do 360 e o que encantou a gente lá atrás, quando a gente começou a fazer isso. Bom, é isso. Essa é a minha vida agora. Desculpem o desabafo, tô chorando aqui minhas pitangas com vocês, mas eu espero que essas minhas reflexões também tenham tocado em vocês aí de alguma forma e tenham te ajudado a refletir um pouco sobre a natureza do trabalho de produção de conteúdo na internet. Eu tenho alguns planos para lidar com essa fase, né, desafiadora, esse momento desafiador. Há 6 meses atrás, quando eu vi um pouco essa onda, esse tsunami chegando, eu comecei a publicar lá no TikTok. Então lá eu falo de viagem, mas também vou começar a falar um pouquinho de conteúdo. Se vocês quiserem me seguir lá, fica o convite. Meu objetivo lá é realmente conseguir monetizar minha conta, né, pra eu gerar uma fonte de renda extra. Além do TikTok, tem esse canal aqui, que é uma ideia de um pouco diversificar meu assunto, né, meu nicho na internet. Não falar só de viagem, mas falar também um pouco de conteúdo em geral, né, que é coisa que pode ajudar pessoas de outros nichos também. No meu canal do YouTube de viagens, né, o Nath Beccatini, eu já tenho alguns vídeos que eu falo de conteúdo de viagem, que eu postei lá. E como eu tive bons feedbacks neles, foi um incentivo para eu criar esse canal aqui também. Então, se você se interessa por conteúdo de viagem, tem alguns vídeos nesse canal lá, eu vou deixar a playlist aqui pra você poder assistir. Bom, além disso também quero lançar programas de consultoria, de serviço pra rede social, pra eu conseguir atrair alguns clientes, né, nessa aí. Então é isso, esse é o meu plano pra sair dessa encruzilhada na minha vida financeira. Além disso, não desistir do 360, tá? Ele continua no ar, a gente continua publicando lá, ele vai acabar de passar por uma mudança grande de layout, que a gente espera que ajude a gente a melhorar um pouquinho no Google, ainda que eu não acho que vai fazer milagre nesse momento. E continuar vendo como é que vai ser isso, assim, porque acho que é um momento em que as coisas estão meio nebulosas e ninguém sabe muito qual que deve ser o curso de ação atual. Mas eu tenho certeza que os sites não vão desaparecer da internet. Então a gente precisa, afinal de contas, né, como que o Google vai alimentar a inteligência artificial dele se ninguém mais escrever? Viu como não faz sentido essa atualização? Não faz o menor sentido. Estamos aí esperando e estamos com algumas ideias também. Diversificar, né, nossas fontes de receita lá, inclusive fortalecendo ainda mais o nosso Instagram. E acho que é isso por enquanto que eu tenho em mente. Daqui pra frente, eu gostaria muito, muito, muito de não ter que parar de produzir conteúdo, porque eu amo fazer isso, assim, sério, é minha vocação. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo trabalhar, eu amo compartilhar, amo ter debate, conversar com as pessoas, então, assim, seria muito triste se eu tivesse que abandonar essa profissão, mas eu vou insistir um pouco ainda, mas é isso, né, gente, vida adulta. A gente tem que, às vezes, tomar decisões doloridas, mas, pelo menos agora, essa não é minha prioridade, né, minha prioridade é realmente seguir
produzindo conteúdo. E eu quero nunca mais perder o contato com a minha essência e com o meu propósito, meu objetivo. O que é que eu quero fazer, assim? Eu quero fazer coisas que façam sentido, sabe? E nunca mais deixar de me reinventar também, porque eu resisti tanto e no final foi bom. Foi assim... Profissionalmente foi muito bom, eu consegui me soltar de amarras e de vendas que eu tinha e enxergar possibilidades muito mais amplas, né? Às vezes a gente fica ali naquele mundinho achando que tá pleno, mas na verdade tá com uma viseira, assim, não tá enxergando o tanto de coisa legal que daria pra fazer ao seu redor. Então eu tô muito mais atenta a isso também. Se você também sente que você tá lutando sozinho pra fazer o seu projeto dar certo, saiba que você não está só, você não é o único. Eu criei esse canal aqui justamente pra gente poder conversar, trocar experiências, trocar ideias e eu puder te ajudar no que eu puder e no que eu souber também, né? Então, é isso. Eu queria que vocês comentassem aqui agora o que significa sucesso pra você e se você já passou, assim, por algum momento de certeza, como você lidou com ele, como você lida normalmente com esse tipo de coisa, quando coisas assim acontecem que te giram o chão. Por favor, me conta aqui nos comentários. Meu recado pra vocês é, vai lá e arrasa nas redes sociais. Eu vejo vocês na próxima. Até lá.